Que alegria estarmos aqui. Oi? Que alegria estarmos aqui com a nossa querida pastora Helena Raquel. Querida, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, pastora. Tô achando isso o máximo aqui. É uma honra recebê-la aqui. Estamos aqui com muito carinho nessa manhã. E vamos começar, né? Vamos lá. Pastora, conte-nos um pouquinho sobre seu novo livro pela editora Central Gospel e como foi ter a participação da pastora Antonieta Rosa, que foi a fundadora desta igreja aqui. Fala pra gente um pouquinho. Pois é, tô pisando hoje aqui nesse solo abençoado, né? Onde a pastora Antonieta serviu e inspirou tão poderosamente. Eleitas é um livro que respalda o ministério feminino a partir da Bíblia Sagrada, respondendo perguntas difíceis, né, sobre o ministério de mulheres, também interpretando textos que não podem ser esquecidos, como do apóstolo Paulo, quando ele diz que as mulheres devem aprender em silêncio, o que ele quis dizer, a quem ele quis dizer. E o livro está dividido em duas partes. A primeira é a legitimidade, que é a gente pode, e a segunda parte é o valor, né, que eu digo para as mulheres, a gente deve. Porque quando você descobre um valor, você não tem como ignorá-lo. Quando você descobre um valor, você quer vivê-lo. E ter a pastora Antonieta Rosa nesse projeto comigo, faltam até palavras. E olha que eu sou prolífica até para algumas coisas. Mas a pastora Antonieta Rosa, ela é a pioneira do ministério feminino, né, no Brasil, no Rio de Janeiro, como apacentadora de ovelhas, como missionária, como pregadora. E ela enriqueceu o livro porque, ao final de cada capítulo, ela conta um testemunho. Então é como se eu apresentasse uma proposta e a pastora Antonieta no livro provasse a realidade disso. Olha, eu vivi, dá para ser feito, acontece, Deus honra. Então é um livro realmente indispensável para as mulheres em ministério. Legal. Amém. Sou eu agora? A senhora fala... Bom, pessoal, antes de fazer a segunda pergunta aqui para a pastora Helena Raquel, eu gostaria que você pudesse seguir aí, né, o nosso canal no YouTube, curtisse também, pudesse encaminhar, né, ajuda a gente a compartilhar aqui o canal do YouTube da nossa filial da Veclar do Bicão, né, nosso pastor-presidente, pastor Silas Malafaia, pastor Elisete Malafaia. E é uma honra a gente estar recebendo aqui hoje a pastora Helena Raquel, nesse segundo dia aqui da conferência da Mulheres Vitoriosas. Você está vendo aqui um podcast todo montado ao fundo, as irmãs aqui, já a pastora Helena vai estar ministrando. E ela falou aqui, pastora, a senhora falou sobre o ministério feminino, pioneiro, pastora Antonieta Rosa. Ela sempre fala também que está debaixo do cajado. Sempre, para ela exercer o ministério dela, estava debaixo do cajado do marido dela, do pastor dela e do pai. Sim, e ela não... Três autoridades. Sim, sim. Ela nunca desrespeitou ou diminuiu a autoridade do homem. Então a gente tem um quadro aqui que a gente brinca, que é o Descomplica, e eu já vi também a senhora falar um pouquinho sobre isso. Não é nada demais, né? Porque o intuito também aqui não é demorar. Mas o que a senhora pode falar sobre o ministério feminino, pastoral feminino, né? Somos a favor. Mas é uma bênção a mulher ser pastora. Porém, ela assumiu o ministério sem o esposo. O que a senhora pode falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre as questões da autoridade do homem na mulher e ela dirigir, trabalhar sem o homem ali do lado. Então, a primeira coisa que eu digo é pessoal, né? Eu não faria. Isso. É a primeira, pessoal, né? Uma questão de opinião pessoal. Eu não faria. Eu não me enxergo nesse lugar. Eu não daria conta desse lugar. E, para mim, é totalmente inviável. Entretanto, eu reconheço que Deus, em sua soberania, Ele pode usar pessoas em situações emergenciais, pontuais, de acordo com a disponibilidade e a necessidade que exista. Mas a mulher hoje é pastora sem a presença do marido, pastor. Eu entendo que talvez a gente esteja falando de uma mulher mestra ou evangelista. Correto. E não necessariamente uma mulher que vai conduzir um rebanho. Em nossas igrejas nós não temos esse cargo, né? Pelo menos não na Assembleia de Deus, mestra, né? Como um cargo. Sim. Né? Ainda a maior parte das Assembleias de Deus, como é o caso aqui e nosso também lá, não tem a mulher evangelista como cargo. Então você tem a pastora mestra que está ensinando, seminário, escola bíblica, pregando. Temos a evangelista que está pelo país anunciando. Legal. E que eventualmente tem esse título de pastora.
Mas quando a gente pensa numa igreja como essa que nós estamos, com demandas familiares profundas, como todas temos nos dias que estamos vivendo, eu acredito que é muito saudável para a igreja um casal pastoral. Uau. E vou ousar, Top, né? hein? Isso é Vou, top. vou ousar dizer que também acho, percebo, e essa axiologia aí é empírico, né? Porque eu sou filha de pastor, eu sou esposa de pastor, a gente cuida de uma igreja há mais de 25 anos. Hoje, um pastor sem a presença da esposa também seria muito complicado. Difícil. A sociedade hoje traz, né, dores, inquietações que um casal alinhado, preparado, em harmonia, não é perfeito, né? Exatamente. Com suas dores, com suas experiências, pode contribuir muito para a saúde de uma igreja. Eu creio. Não tem família perfeita, mas tem família feliz, né? Saudável, né? Completamente. Superando os desafios a E cada as dia. demandas de família hoje precisa muito, muito mesmo. Porque não vai ter ministério pastoral também sem a família, né, pastor? Não. Não tem como, né? Você tá na igreja uma coisa, aquela coisa que a gente fala, Sim. e em casa outra, eu acho que completa, né? Sim, é muito desafiador. Até porque hoje nós vivemos uma crise de referência. Crise de referência. Eu estava lendo uma matéria esses dias sobre um aumento de quase 30% nos casos de divórcios dentro da igreja. É óbvio que, né, não é uma palavra que é acusativa, mas se você tem um casal pastoral que possa ser uma referência, isso vai ajudar muito, muito. Inclusive com a sua própria humanidade. Por que as pessoas se separam algumas vezes? Porque elas acreditam que o que elas estão vivendo não tem jeito, não há esperança. Mas quando nós compartilhamos um testemunho de vida, entende? Sim. E de repente eu digo, meu esposo sofre com diabetes desde o nosso 2º ano de casados. E nós estamos casados. Aí meu esposo diz, a Helena já passou por ansiedade, já passou por fobia, já passou por pânico. Eu já tive que assumir coisas na casa no lugar dela para não deixar ela esmorecer. E estamos casados? O casal que está sentado diz, legal, então eu acho que eu dou conta do que está acontecendo lá em casa. Então, acho que ninguém deve esconder sua humanidade. Sim. E a gente precisa mostrar para as pessoas que, apesar de tudo, estamos aqui e o Senhor tem nos dado graça. Muita graça. Muito bom. Graças a Deus. Obrigado, pastora. E para encerrar, então, essa aqui, né? Agora. Pastora, como que a senhora lidou com a depressão em meio ao ministério? Então, eu fui uma pessoa, e sou, né, na verdade, que eu nunca fui diagnosticada com depressão, né? Muitas vezes eu quis esse diagnóstico, né? Porque você está se vendo assim, né? Mas os médicos nunca me disseram assim, olha, você sofre com depressão. Diferente disso, eu tive um quadro de desenvolvimento de uma fobia aérea que durou 12 anos, com desdobramentos muito desafiadores. Você imagina um evangelista, um itinerante que não pode voar, mas do nada. Depois de voar para vários lugares, um belo dia você, ou um triste dia, né? Você começa a sentir mal, e aquilo cresce, e eu fiquei sem voar de forma contínua por 12 anos. Nesse período, eu tive outros sintomas relacionados a isso. Altura, lugares muito fechados, a impressão de que um palanque podia cair a qualquer momento, que o elevador podia despencar. Eu já não queria ficar, por exemplo, hospedada num andar mais alto. E aí os médicos disseram que essa tristeza, essa angústia, seria uma depressão reativa. Ou seja, não é propriamente a depressão, mas quase que um sintoma a partir do que eu estou vivendo. Não foi fácil. Não foi nada fácil. Eu gosto de dizer, primeiro, que foi muito ruim, mas segundo, que eu vi a mão de Deus nisso. Se eu pudesse voltar lá atrás, a 13, né? Porque agora Jesus me curou desde março do ano passado, e você me dissesse assim, não passar nada do que você passou, mas continuar sendo a mesma pessoa que você era, eu não escolheria esse caminho. Algumas dores e sofrimentos vêm para nos moldar, para nos ensinar, para nos melhorar. Então, a qualidade de vida emocional, espiritual, pessoal que eu tenho hoje, com pessoas, com família, com amigos, eu vi que Deus não usou essa dor para me matar. Ele usou essa dor para me aperfeiçoar. E eu sobrevivi. Agora, sobrevivi ministerialmente, como a pastora perguntou. Primeiro, por causa da palavra. Eu me lembro de Bíblias que eu li de capa a capa, lentamente, né? Todas datadas em períodos desafiadores, que se eu não tivesse a palavra ali, eu teria perecido. E a segunda questão
foi o envolvimento real com a igreja local. Eu nunca fugi da igreja. Eu sempre percebi que ali era o meu lugar. Que dali viria a cura, que dali viria o alívio. Tem dias que você vai e não consegue falar. Tem dias que você vai e mal consegue ouvir. Parece que tá todo mundo falando um monte de coisa e você só tá pegando uns pedacinhos. Mas acredite, esteja ali. A igreja é uma fonte poderosa de cura. E concomitantemente, eu não posso deixar de dar essa informação, eu me cuidei. Processo terapêutico, psicólogo cristão, que, na minha opinião, é fundamental para que não hajam embaraços, né? Porque a gente já não tá bem, se o outro deve embaraçar a gente, tem que embaraçar. Tudo embolado. E esse cuidado que eu mantenho até hoje, né? Eu digo que pro meu psicólogo, eu não quero alta, não. Porque pastor tem caso para toda semana, né? Porque além das nossas demandas, nós temos as demandas das pessoas que atendemos e que impactam de alguma maneira a nossa vida. E eu concluiria, pastor Marcelo e pastor Aline, dizendo que o salmista disse: para mim foi bom ter sido afligido. Deus sabe, Deus sabe. Ele sabe nos modelar, Aleluia. Ele é bom. Inclusive, para que você pudesse estar ouvindo hoje isso aqui e não se sentisse menor, não se sentisse envergonhado, né? Preconceito, ou achar que você está endemoniado, não, que você está perturbado. Não, você está atravessando por um vale, mas a proposta de Deus é: faça dele uma fonte para a sua vida. E daqui a pouco você vai ser uma referência para outras pessoas de cura também. Glória a Deus. A gente tem que falar uma coisa. Por favor. Para as meninas aproveitarem muito a Conferência das Mulheres Vitoriosas, que está acontecendo aqui no Largo do Bicão, porque Jesus me curou na Conferência das Mulheres Vitoriosas da Igreja Sede, tá? Da DEVEC, sede, em 30 de março de 2024. Foi num dia bonito como esse. Era uma manhã que eu estava pregando, inclusive. E quando eu terminei de pregar, Jesus usou profundamente a pastora Elisete Malafaia. Ela intercedeu por mim. Ela profetizou. E quando eu desci do púlpito, depois de 12 anos doente, eu disse pro meu marido: hoje Jesus me curou. E curou mesmo. Aleluia. Com certeza. O pastor está aqui também conosco, né? Uma alegria estar aqui recebendo o pastor também. E deixar também esse recadinho. Não acabou. Daqui a pouco teremos a pastora Helena Raquel ministrando aqui conosco. Você que está aqui perto, tá bom? Da nossa ADVEC Largo do Bicão, corre Avenida Braz de Pina, 1574. Vem pra cá, corre. Tá bom? E à noite também tem mais. Pois é, pastora. A terceira etapa. Porque se não conseguir chegar para agora de manhã, à noite vai ser a pastora Carla Regina. Aliás, um milagre. Tá? Minha ter amiga. Vocês duas no domingo é Deus purinho. Nossa pastora auxiliar, mestra na palavra, vai ser poderoso o que Deus vai fazer. Amém. Uma alegria.